Bom, boa tarde. Boa tarde para todos os agentes comunitários da, da saúde do município de Namarão. Sei que muitos de vocês me conhecem, pois sei que outros não. Meu nome, eu sou o Dr. Cordeiro, que trabalhei aí nas casinhas populares do município. Hoje, eu decidi fazer um pequeno vídeo para vocês para falar um pouco sobre a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é sobre aquela pandemia, a pandemia do coronavírus, né? O Covid-19, que é uma pandemia que todos nós sabemos muito bem, que ele começou pela China. Lá na China, já eles tiveram vários casos de pessoas infectadas, né? E algumas pessoas também foram a óbito. Nós hoje, no Brasil, estamos tendo muitos casos também de pacientes positivos de coronavírus. E a nossa tarefa hoje, eu como médico e como um dos coordenadores da Secretaria da Saúde, eu tive hoje a possibilidade de fazer um vídeo para explicar a vocês o que eu quero. E também lhes comunicar que para a gente e para mim, eu sempre falo que vocês, os agentes comunitários, são a força maior que nós temos hoje na área da saúde. Muitas pessoas falam que não, mas para mim, eu sempre falei e continuo falando que vocês são a primeira linha de defesa na área da saúde, principalmente para nós, os médicos, porque os médicos não fazem nada hoje se a gente não tiver um agente comunitário que possa nos dar as informações precisas para poder dar um bom atendimento à nossa população. Bem, bom, então hoje vamos falar sobre o coronavírus. Estava te falando para vocês. Vamos lá. O que é o coronavírus? É, Sei que muitos de vocês vão falar, mas para quê? Porque hoje a gente vai falar do coronavírus, vai dar uma aula. Não, não vou dar uma aula, não. Eu estou falando para que vocês entenderem o que é o vírus e tudo que está acontecendo. Pronto? Vamos lá. O coronavírus. O que é o coronavírus? Existem vários tipos de coronavírus. Várias famílias de coronavírus. Só que hoje está tendo um coronavírus, uma uma variante dele, que é uma variante que está produzindo infecções respiratórias em seres humanos, tá bom? E também em animais. Só que hoje, se vocês estão vendo, quase no mundo todo, tem mais de 160 países que estão tendo casos de coronavírus, principalmente a Itália, a Espanha, os Estados Unidos, que os Estados Unidos, por dia, está tendo um aumento de quase 1.480 mortos por dia, até ontem, que foi o último registro que eles fizeram, mais de 260 mil casos infectados. Então, é preocupante e nós temos que tomar ações, e nós temos que tomar também, fazer prevenções, porque a prevenção é o que vai nos dar vitória. Não vai ser de outra. E a gente está contando com vocês para isso, que é atuar na área da prevenção, tá? Então, como vocês poderão ver, quase mais de 80% dos casos que são infectados pelo coronavírus, eles têm uma doença respiratória que pode ser leve ou moderada. Ah, mas por que leve ou moderada? Sim, por quê? Porque maiormente ele pode cursar no primeiro momento hum, como uma infecção, um síndrome gripal. Todos nós conhecemos o síndrome gripal, uma gripe que a gente tem. Quem aqui não teve já uma gripe, que a gente passa 3, 4, 5 dias com sintomas da gripe e passa e pronto, foi embora. Mas esse é alguns casos que a gente está tendo de coronavírus que estão cursando como um resfriado comum. Mas tem outros que passam a ter complicações respiratórias, que nós também vamos falar um pouquinho daqueles casos que chegarem a ter complicações respiratórias, tá?
E o que o coronavírus, que hoje está produzindo dano na saúde do ser humano, ele foi descoberto no dia 31 de dezembro do ano 2019, que é o coronavírus, o Covid-19, que foi registrado na China, tá certo? Então, quais são os primeiros sintomas que nós temos que saber o que produz o coronavírus? O que tanto o médico como a enfermeira, o agente comunitário tem que saber. E a população também tem que saber quais são os sintomas que produz o coronavírus. E vocês, principalmente, porque são as pessoas que vão nos alertar se existe, não existe pessoas com sintomas respiratórios na sua comunidade. Os principais sintomas, como nós estamos falando, ele é semelhante a um resfriado comum. Aí ele vai dar febre, tosse, coriza e, em alguns casos, vai ter dificuldade respiratória. Essa dificuldade respiratória é o que vai nos alertar que o paciente está tendo uma complicação da doença. Isso é o principal, é um dos sintomas que nós temos que ter na nossa mente e sempre, cada vez que a gente vê um paciente com dificuldade respiratória e sintoma respiratório, a gente vai ter que encaminhar ele para o hospital porque está tendo sinais de agravamento, tá? Existem também outros tipos de sintomas que possa ter também os pacientes, está registrado pela Organização Mundial da Saúde, que são diarreia, náuseas, vômito, dor de cabeça, dores musculares e articulares. Eu estou falando aqui com uma linguagem onde vocês possam entender. Não estou falando com uma linguagem técnica, não vou falar com uma linguagem técnica, porque meu objetivo é que vocês saibam com o que vocês vão trabalhar. E tem que conhecer que é o coronavírus e o sintoma que ele dá. Qual é o período de incubação? Eu vou falar, doutor, mas o que é isso? O período de incubação é desde o primeiro momento que o paciente fica exposto ao vírus até o primeiro momento que aparecem os sinais e os sintomas da doença. Então, no caso do Covid-19, já já se sabe há muito tempo que ele pode ter um período de incubação pelo menos de 14 dias no corpo, sendo a média de 5 a 7 dias. Ou seja, que hoje você esteve exposto ao vírus e entre 5 e 7 dias você poderia já começar a ter os primeiros sintomas do vírus, do coronavírus, né? Isso é bom, a gente sempre tem isso presente, porque possa ser que chegue alguém na sua casa e começar a tossir, ter sintomas, já você tem uma noção de quanto tempo possivelmente ele esteve em contato com o vírus. E aí, pelo menos, ter uma noção do período de incubação. Como ocorre essa transmissão? A transmissão do coronavírus. Todos nós sabemos agora que é de pessoa a pessoa, mas não somente está acontecendo agora de pessoa para pessoa. Sim, o maior porcento é de pessoa para pessoa. É naquelas pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, espirro, catarro, e que eles, mediante as gotículas de saliva, no momento que eles têm esses sintomas, a pessoa entra em contato com ele, contato próximo, então ele poderia adquirir essa quantidade de vírus que ele está espalhando. Também, a gente também pode transmitir o vírus pelo toque de mãos, pelo aperto de mãos. Por quê? Porque a pessoa que está com sintoma respiratório começar a espirrar, ele coloca a sua mão no rosto, aí deixa as gotículas e passa de uma pessoa para outra. E se é aquela outra pessoa que
apertou a mão dele, ou deu o toque, não faz a lavagem de mãos, que é higienizar as mãos dele. Aí, quando ele passar pelo rosto ou pelos olhos, no nariz, ele poderia estar contraindo o vírus, o coronavírus. Como a gente poderia prevenir o coronavírus, combater o coronavírus? Eu queria chegar nessa parte aqui, porque, para mim, é uma parte fundamental. Por quê? Porque é o que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar na prevenção da doença. E a gente não faz uma prevenção se a gente não tem um grupo de pessoas que nos ajuda a fazer a prevenção. Ou que o médico, sim, o médico fica na unidade de saúde, o médico está ali para atender o paciente, a enfermeira também está aí para dar suporte, a técnica de enfermagem também, mas a nossa primeira linha de defesa, que faz mais prevenção que a gente, são vocês, os agentes comunitários. Por quê? Porque vocês, hoje no Brasil, nessa pandemia, vocês são nossos primeiros educadores, são nossos educadores de saúde. Vocês são as primeiras pessoas que sempre estão em contato direto com o povo e são vocês que vão transmitir as medidas de prevenção contra o coronavírus. Quais são essas medidas que vocês, como agentes comunitários, têm que transmitir e comunicar para o povo, a comunidade? A primeira é cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Se a pessoa não fizer isso, a pessoa vai começar a espalhar, vai deixar no ar. E se ele deixar no ar aquelas gotículas, aí, se outra pessoa passar e respirar, vai respirar o vírus, né? Aquelas gotículas que contêm o vírus. Aí ele vai ter um período, então, de incubação até ele começar com os primeiros sintomas da doença. O segundo é usar um lenço de papel para cobrir a boca ou o nariz ao tossir ou respirar ou espirrar. Nós temos por costume, cada vez que a gente está tossindo, ou vai espirrar, ou tem coriza, a gente é botar a mão, mas está incorreto. A gente não pode fazer isso. A gente tem que usar o lenço de papel. E quando você fizer isso, você tem que jogar para o lixo. Você não pode ficar com ele para o outro momento que você tiver quando você vai tossir ou espirrar. Não, você tossiu nesse momento, ou espirrou, você colocou o lenço e você joga para o lixo. Tem que descartar ele, não pode ficar com ele não. Tá bom? O outro é higienizar as mãos. A gente tem que, depois que a gente tossir ou espirrar, nós temos que lavar nossas mãos. Porque às vezes ficam algumas gotículas que poderiam ficar no ar no momento que a gente espirrou ou tossiu. Aí fica nas nossas mãos e nós depois vamos para outros lugares, ou a gente toca algum tipo de superfície, ou a gente dá um aperto de mão para outra pessoa, então a gente está espalhando o vírus e não estamos fazendo as coisas certas. Já nosso ministro falou que é muito importante a higienização das mãos. É o fundamental e o principal. Aqui também evitar o contato, evitar tocar nos olhos, nariz, boca, se você não fizer a lavagem das mãos. Ou seja, não existe, gente, vocês tocarem seu rosto sem vocês primeiro lavarem suas mãos. O principal é lavar suas mãos. É como quando você vai comer, ou você vai jantar, ou você vai almoçar, ou você vai tomar café da manhã. O primeiro que você que faz é lavar suas mãos, né? Aqui também é igual, é lavar as mãos, lavagem das mãos antes de você tocar seu rosto, o nariz, boca, os olhos, tá certo? Não compartilhar objetos de uso pessoal. Gente, não é somente hoje porque existe a pandemia do coronavírus. Os objetos de uso pessoal são pessoais.
não são para você compartilhar. Você não tem por que compartilhar seu corpo, você não tem por que compartilhar suas talheres. É porque você hoje está com sintoma respiratório e você bebeu algo no seu corpo. Aí, se a pessoa que vai compartilhar esse corpo com você não faz a lavagem certa desse corpo, aí ele vai levar para a boca a saliva com aquelas gotículas, entendeu? De que contém o vírus do coronavírus. Aí já ele também ficaria também infectado também com o coronavírus. Isso a gente também tem que evitar e a gente também tem que comunicar para a nossa comunidade, tá certo? O outro é limpar e desinfectar objetos e superfícies tocados com frequência. Gente, não estou dizendo que a gente vai ficar agora, todos os dias agora, limpando a superfície. Mas, por exemplo, se nós hoje estamos em casa, a gente não saiu, a gente não tem o que fazer, tá certo? Mas, por exemplo, se eu hoje sair para a rua, porque precisei de comprar o pão, ou porque eu precisei de comprar alguma ferramenta, ou porque eu precisei de ir para o banco para tirar o dinheiro, quando eu chegar em casa, a gente sabe que tem que lavar suas mãos, né? Mas supor que eu esqueci de lavar minhas mãos. Mas aí eu toquei o, a caixa automática. Possa ser que alguém tossiu naquele momento, ou alguém espirrou, deixou cair aquelas gotículas, tá certo? Na caixa automática. Aí eu toquei, cheguei em casa, aí eu começo a tocar o controle do televisor, da televisão, aí eu começo a tocar as panelas da cozinha, aí eu vou para a geladeira, aí eu vou para o computador, aí eu vou para meu celular, aí eu vou deixar uma certa quantidade de vírus, onde depois os membros da minha família, no momento que eles vão também fazer alguns tipos de atividade dentro de casa, eles vão também pegar o controle, vão pegar aquela panela, vão abrir a geladeira e eles vão também adquirir nas mãos deles uma grande quantidade de vírus. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é espalhar o vírus. Por quê? Porque a gente não teve uma prevenção antes de fazer tudo aquilo que eu falei. O outro é lavar as mãos frequentemente. Já o ministro falou, e ele continua falando, falou também a Organização Mundial da Saúde, fala todo mundo que o principal aqui é a lavagem das mãos. Gente, a gente faz a lavagem das mãos, a gente tem que durar pelo menos 20 segundos lavando suas mãos com água e sabão. É o principal, água e sabão. Ah, se você estiver na rua e não tem como lavar suas mãos com água e sabão, então você usaria o que algum antisséptico com base de álcool 70, tem que ser álcool 70, não pode ser outro tipo de álcool, gente. Não sei se vocês viram na televisão que tem muitas pessoas que estão vendendo álcool gel com álcool que não é 70, tem que ser álcool 70. O álcool 70 é o que vai evitar ou vai diminuir essa grande quantidade de vírus que a gente possa ter nas nossas mãos. Tá certo? Pronto. Evitar o contato próximo com pessoas doentes. Por exemplo, eu que sou médico, mas eu tenho que ter contato. Mas eu tenho que usar meus meios de proteção, tá? Igual vocês. Vocês vão ter contato com alguém, por exemplo, que vocês foram visitar algum paciente, vocês vão ter que usar também os meios de proteção. E aquela família que tiver algum paciente doente com sintomas respiratórios, de suspeita de coronavírus, a orientação é que a família, não é que a família não vai
atender o paciente, que a família não vai dar a medicação ao paciente. A família vai atender o paciente. Só que tem que evitar o contato deles com o paciente sem os meios de proteção. Ou seja, que eles têm que ter o contato com o paciente, mas tem que usar os meios de proteção. Gente, aqui o principal também são os meios de proteção quando existir nas suas casas ou na comunidade os meios de proteção, tá certo? E o outro, se você estiver doente, o que a gente tem que fazer? Ficar em casa. A gente não pode ir para a rua doente para espalhar o vírus, tá certo? Doente é ficar em casa. Já falou o ministro, já falou a Organização Mundial da Saúde. A única forma que nós temos para diminuir e evitar que continue se espalhando o vírus é ficando em casa. A gente tem que sair para procurar alguma coisa. Pronto, mas se você está doente, você mora sozinho, alguém tem que ir para você. Você não pode ir para a rua, tá certo? E se nós estamos em casa e a gente não está doente e é nosso familiar, a gente tem que fazer tudo por ele. A gente ir para a rua. Não pode ser ele, tá certo? O paciente doente tem que ficar, gente, em casa. Não pode sair para a rua de jeito nenhum, tá certo? Pronto. Aqui são outras orientações que eu queria também dar para vocês, que você sabe muito bem que a gente também está com déficit de máscara, né? E hoje a, o Ministério, ele já falou, o ministro também falou, que a gente também poderia usar as máscaras de pano. Só que não é qualquer máscara de pano. Eu vou falar para vocês aqui, tá certo? Os tipos de pano que a gente vai ter que usar, o tipo de tecido, tá bom? Se você vai sair para a rua, você não vai ter por que usar uma máscara cirúrgica se você estiver em casa. Aquela máscara cirúrgica, ela tem uma proteção quase dos 75% ou 80%, entendeu? Agora, se você usar para ir para a rua, quando você não vai ter contato com pessoas que possivelmente estejam doentes, é melhor você deixar para o momento que você precisar. Em realidade, hoje o ministro falou que a gente poderia sair para a rua com máscara de tecido, sempre que você for para fazer algum tipo de atividade simples, tá certo? Comprar o pão, comprar o queijo, ir para o banco, tirar o real, tá certo? Pronto. Então, use máscara sempre que sair de casa, tá bom? É uma orientação e é uma prevenção para a gente evitar ter contato com o vírus que possa ficar no ar, tá certo? Leve com você uma máscara de reserva. Por que uma máscara de reserva? Porque se você passar mais de 2 horas com aquela máscara de tecido que tem uma biossegurança baixa, aí depois de 2 horas já ele não dá aquela biossegurança que a gente precisaria. Então você teria que trocar e usar outra máscara de tecido se você passar das 2 horas de uso dela, tá certo? Leve também uma sacola para guardar a máscara usada. Ou seja, você usou uma máscara, estava na rua, ficou mais de 2 horas. Aquela máscara você tem que colocar numa sacola, fechar. Quando você chegar em casa, é que você vai fazer o outro procedimento para esterilizar aquela máscara que você usou, mas aquela outra máscara que você está usando no momento que você retornou para a sua casa, tá certo? E evitar tocar ou ajustar a máscara enquanto estiver usando ela. Gente, tem muitas pessoas que às vezes esquecem, ou também pessoas que não sabem,
porque tem profissionais também que esquecem que a máscara não deve se tocar pela frente. Quando você tem uma máscara cirúrgica ou uma máscara de tecido, você só vai tocar ela pelas cordas pequenininhas que ele tem, entendeu? Aí você vai colocar aqui atrás da região cervical e outro mais embaixo. Ele tem que ficar aqui do nariz até embaixo da, da boca, tá certo? Tem que deixar até ali. Gente, vocês não podem tocar ele para ajustar ele, não deve se tocar. Quando você tocar ele, já vai diminuir a biossegurança dele, tanto da cirúrgica como a máscara de tecido, tá certo? Pronto, sua máscara de tecido, quando você vai fazer uma máscara de tecido para você, o primeiro que você tem que saber é que pelo menos aquela máscara deve ter 2 camadas. Não pode ser uma máscara simples de uma camada. Tem que ser de 2 camadas. Tá certo? De pano, como algodão, ou tricoline, ou TNT. São os 3 tecidos que estamos falando, que está se orientando a fazer. Tá certo? Ou seja, que são os 3 tecidos que deveria se usar para você confeccionar na sua casa uma máscara de pano. Tá bom? Que a máscara tem que ser individual, não pode ser coletiva. A máscara que você usar é só para você, tá bom? E cobrir totalmente a boca e nariz e ficar bem ajustada ao rosto, que é o que nós estávamos falando anteriormente, tá certo? Agora, quando a gente chegar em casa, que é o que nós estamos falando, com aquela máscara de tecido, primeiro é que você tem que lavar as mãos com água e sabão, tá certo? Antes de você retirar a sua máscara, tá bom? Remova a máscara pelo laço e não da parte de trás e evita tocar na parte da frente, tá certo? Deixe a máscara em água pelo menos 30 minutos em água sanitária e água comum. Como vai ser isso? Você vai pegar uma panela, tá certo? Aí você vai jogar água, 500 ml de água potável, e vai jogar 10 ml de água sanitária. Essa água sanitária tem que ser água sanitária 2% a 2,5%. Não pode ser outro tipo de água sanitária que não seja isso, tá certo? Para fazer a esterilização ou a lavagem dessa máscara de tecido, tá bom? Lave depois a máscara e as mãos com água e sabão. E a máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo. Você não pode colocar a máscara úmida. Úmida não pode ser, tem que ser seca, tá bom? Atenção, aqui também é importante, essa parte aqui que a gente vai falar, o uso da máscara de pano não substitui as medidas de prevenção. Aquelas medidas que nós falamos, ela não vai substituir isso, não. Tá certo? Lembre-se que quando você usar a máscara na rua, você tem que manter o isolamento social, a distância social, desculpa, a distância social, tá certo? Entre pessoas deve existir 2 metros de distância, tá bom? Mínimo 1 metro, mas o máximo é 2 metros de distanciamento, tá certo? A etiqueta respiratória, tá bom? E a higienização das mãos, tá bom? Meus amados agentes comunitários, como eu estava falando, a nossa prefeitura e a Secretaria da Saúde, nós, até hoje, a gente não tem nenhum caso de coronavírus. Todos aqueles casos que a gente teve de suspeitos de coronavírus e de síndrome gripais, todos eles foram negativos. Isso é bom para a gente. Não estou falando que não, é bom.
mas existe um silêncio comunitário, que ali é o temor que a gente tem. Quando a gente fica assim com aquele temor de que existe um silêncio comunitário, é porque possivelmente a gente não sabe se existe ou não existe na nossa comunidade, no nosso município, alguém com sintomas respiratórios. Lembre-se que tem pessoas que possam ocultar os sinais e os sintomas respiratórios, às vezes ficam em casa e ninguém sabe, e às vezes pode ser até um caso de possível coronavírus e a gente não sabe. Então, é aí onde é o papel fundamental de vocês, os agentes comunitários. O outro é o controle dos viajeros, ou seja, o monitoramento dos viajeros. Nós estamos contando com o esforço de vocês, nós estamos contando com vocês para vocês nos ajudarem a fazer o monitoramento dos viajeros. Ou seja, nós estamos tomando como estratégia, como prevenção da nossa comunidade, do nosso município, o monitoramento dos viajeros. Por quê? Porque se outra pessoa chegar de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Feira de Santana, de Salvador, aí esse pessoal que chegar à nossa comunidade, a gente não tem um controle dele, então essa pessoa vai começar a espalhar o vírus. E se ele começar a espalhar o vírus, aí então a gente vai começar a ter casos de coronavírus, tá certo? Então, qual é a tarefa que a gente quer dar para vocês? É o monitoramento dos viajeros. Ou seja, como vocês estão em contato direto com a comunidade, como vocês conhecem todas as pessoas da comunidade, vocês já sabem quando alguém chega novo à nossa comunidade, a comunidade de vocês, entendeu? Cada vez que chegar alguém nova à sua comunidade, vocês têm que visitar. Tem que visitar a gente. É um pedido que eu estou lhes fazendo a vocês. Estou lhe pedindo a ajuda de vocês nessa tarefa. Essa tarefa é muito, muito, muito importante. Se nós conseguimos fazer o monitoramento e o controle desses viajeros, a gente vai prevenir e evitar que apareça na nossa comunidade casos novos de coronavírus da nossa comunidade. Se chegar alguém já com coronavírus, a gente controla ele, isola ele e pronto, a gente evita que se espalhe. Mas isso aí com a ajuda de vocês, tá certo? A gente vai precisar muito dessa ajuda de vocês aí. A gente fez uma ficha, a gente tem uma ficha para o monitoramento dos viajeros. É simples. No dia que chegar alguém para a sua comunidade, viajeiro, que esteja vindo de outro município, vocês vão visitar ele. Vão visitar ele com as medidas de proteção, tá certo? Com a máscara de tecido, tá bom? E você vai preencher essa ficha aqui. Essa ficha aqui vai nos orientar tanto a enfermeira do PSF como a Secretaria da Saúde a evolução dessa pessoa que está vindo. E é simples, olha aqui, ó. A ficha vai levar a quê? Que vocês vão precisar, o que vocês vão preencher nessa ficha, perdão. Por exemplo, do município onde ele vem, se ele não vier de um município daqui da Bahia, e ele vier de um estado, aí você vai colocar o município e o estado que ele vem. Para quê? Para nós saber se nesse município ou naquele estado tem casos positivos de coronavírus. Tá certo? E assim a gente já está orientado nessa situação, tá bom?
no veículo que ele veio, se ele veio naquele, por exemplo, de carro particular, de van, de Kombi, tá certo? E a quantidade de pessoas também que vieram com ele, para a gente também saber os contatos, né? Que ele esteve nesse momento. O endereço de destino, ou o endereço onde está ficando, na casa que está ficando. O nome do responsável da família, sempre é bom, porque a gente assim já sabe onde que esse paciente está ficando. A data de nascimento, vai ter também telefone e os sinais e sintomas que ele esteja apresentando ou que ele apresentou. Olha aí como estou falando. Ou que ele apresentou há 14 dias atrás. Porque possa ser que ele chegue e ele fale, eu tô bonzinho, eu não tenho nada, eu tô saudável. Mas quando você perguntar a ele, já ele teve um histórico de 3 dias ou 5 dias atrás de gripe. Então, ainda a gente tem que tomar prevenção, tá certo? Que lembre que possa ser que ainda ele esteja evoluindo com o vírus, tá certo? A gente tem que ter isso bem claro no momento de a gente fazer o interrogatório ao paciente, tá bom? A essa pessoa que está chegando à nossa cidade. E ou também as pessoas que tenham sintomas na família do viajeiro, tá certo? Onde ele está ficando, se tem alguma pessoa também com sintoma respiratório, tá bom? E se a pessoa que chegar à nossa cidade, a orientação que vocês têm que dar para ele, embora daqueles que já vocês sabem, que não estamos falando da prevenção, é que ele tem que ficar pelo menos em casa 7 dias. 7 dias isolado. Por quê? Porque assim como a gente vai ter uma noção se ele vai ou não vai evoluir com o vírus ou se ele vai ter sinais de complicação, de agravamento, tá bom? Isso a ficha que vocês vão preencher, você vai entregar para sua enfermeira do PSF e ela vai repassar para a gente, para nós também ter o controle e também, se o paciente tiver sinais de sinais de gripais, ou sintomas gripais, que a gente vai fazer o isolamento, vai ter também uma visita domiciliar pela parte do médico ou da equipe da saúde, né? Assim, assim é. Então, meus queridos agentes comunitários, isso é o que eu queria falar com vocês. Primeiro, a orientação, vocês saberem o que é o vírus, como é que são os sinais e os sintomas, e a questão dos panos, das máscaras de panos, tá certo? De tecido, que é uma orientação também muito boa, porque hoje o povo fica falando, dizendo que não tem, que não acha, mas já o Ministério falou que poderia se usar, só que vocês têm que orientar eles de que forma eles têm que usar as máscaras de tecido, tá certo? E o outro que vocês têm, que vocês vão fazer, que vocês vão nos ajudar, é com o monitoramento dos viajeros, tá bom? A gente confia em vocês, vocês são a nossa força, vocês são os principais protetores, vigias da saúde na comunidade. Eu sei, vou falar de novo, eu conto com vocês e sei muito bem que nós vamos conseguir evitar que esse vírus chegue à nossa comunidade e que ele não possa se espalhar no nosso município. Isso vai ser com a ajuda de vocês e vocês também contam com a ajuda da nossa equipe. Já nós fizemos várias equipes de saúde, para quê? Para ficar fiscalizando. A gente também vai ficar também junto com vocês na rua, fiscalizando o distanciamento social, tá certo? Para evitar, assim, se espalhar o vírus.
No mais, meus queridos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a todos e nos proteja e que nós possamos ter êxito com as nossas medidas que estamos tomando no nosso município. No mais, tchau e até mais.